Boa noite a todos. É com muita alegria em nossos corações que a gente recebe hoje o nosso professor, orador espírita, D'Alessandro Rodrigues, que vem do Centro Espírita Ismênia de Jesus, aqui do lado. E a palestra dele, o tema é a Lei de Adoração. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor, nosso carinho, para ele desenvolver o tema da noite. Seja bem-vindo. Primeiro, agradecendo a Deus pela vida, agradecer a Jesus, o Mestre, por excelência, o irmão que toca-nos no coração e nos convida há mais de 2000 anos ao banquete celestial. Agradecer a plena de espíritos superiores que no bonito do cantar em terra nos mostram as leis divinas para que possamos segui-las. E agradecer aos trabalhadores dessa casa co-irmã. Na noite de hoje vamos juntos refletirmos sobre a lei de adoração. Evidentemente que pelo tempo que temos de 30 minutos nós não temos a pretensão de abordar por completo, é só o começo da lei de adoração, mas eu vos convido, os dedicados irmãos e irmãs presentes, os encarnados, tem o livro dos Espíritos em casa, balance a cabeça só para eu saber, não precisa levantar a mão, obrigado. E é então com o anjo guardião, lendo todas as perguntas com calma e sentindo-as no coração, ver a abrangência da lei. Vamos lá, questão 649 seguintes do Livro dos Espíritos, começa a lei de adoração. O Livro dos Espíritos, para quem está vindo pela primeira vez à casa, tem alguém que está vindo pela primeira vez, dos encarnados? Só para eu saber? Não? Então todo mundo já aqui faz parte há muitos anos, então tá bom, então posso fazer pergunta para vocês, né? Então tá bom, vou fazer então. Tem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O livro primeiro, as causas primárias. O livro segundo, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. O livro terceiro, as leis morais ou leis divinas. E o livro 4, esperanças e consolações. Baseado nesse conjunto, a filosofia espírita então aparece, há toda uma bagagem, a base, para depois as outras obras da codificação serem mais abrangentes. E dentre as leis aparecem aqui em vários capítulos, nem todas as leis se encontram no Livro dos Espíritos, tá? Então que às vezes as pessoas não percebem que nas outras obras tem as leis. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o benfeitor Lázaro fala da lei do amor, que está no Livro dos Espíritos, lei de amor, justiça e caridade, e fala da lei do dever. Então, tem uma lei do dever. Quando o senhor Allan Kardec aborda o capítulo 5º, ele apresenta uma lei, a lei da misericórdia, que foi o grande ensinamento de Jesus. Antes de Jesus, Moisés, na justiça divina apresentada por Moisés, olho por olho, dente por dente, ou seja, matemática. Se eu tirasse a vida de todos vocês do salão, eu teria que reajustar com todos vocês. Claro, se vocês não me perdoassem. Jesus mostra então uma lei, a justiça divina apresentada por Jesus é a lei de misericórdia. Então é muito mais abrangente porque ele é mestre. Moisés era espírito na estrada da evolução. Faço votos que hoje ele já se tornou um espírito puro, crístico, mas naquele momento ele é um espírito superior. Nós outros, conforme a questão 100 do Livro dos Espíritos, nós somos da categoria dos espíritos imperfeitos, adentrando, é o convite, através aí do aperfeiçoamento, conforme o irmão leu, Daniel, refletindo sobre o Emmanuel, nós adentramos a segunda ordem, onde já estão nossos anjos guardiões. Tudo bem? Então vamos lá. Então, lei de adoração, são 649. Em que consiste a adoração? Já que vocês têm o Livro dos Espíritos, vocês saberiam me responder. Adorar é fazer oração? Imagina que você está numa roda de conversa com um familiar, um amigo que é católico, evangélico, budista, hinduísta, ou mesmo até ateu, e te faz essa pergunta. Você, como representante da doutrina dos espíritos, ou seja, movimento espírita, somos nós os encarnados, doutrina são os espíritos superiores, e Jesus, que é o espírito de verdade. Então, se você já está nesse movimento de autoconhecimento, você sabe a resposta. Mas como vocês estão tímidos, não querem falar, eu vou falar a resposta.
É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima de Deus. Então, primeira dica para todos nós: a resposta abrangente dos espíritos superiores. Toda vez que eu pensar no Criador, eu estou nesse movimento de adorá-lo. Então, quando Jesus é questionado pelos fariseus, um doutor da lei, né? Então, os fariseus viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, e um deles, doutor da lei, tentando, lhe perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus respondeu: o maior mandamento é: amarás a teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro e maior ensinamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. No nosso nível evolutivo, de acordo com a questão 11, 10 e 11 do Livro dos Espíritos, a gente consegue amar a Deus como Jesus já ama? Não. O que nos falta? O progresso moral. Isso, falta um sentido, que é a questão 10. Por isso que eu estou apontando para vocês serem fiéis aos espíritos superiores, não é a mim, é aos espíritos superiores. Quem não é fiel no pouco, será fiel no muito? Então, se você não é fiel ao Kardec, você não é fiel a Jesus. Pronto. Então, se você não estudou todas as obras da codificação e internalizou o ensinamento, você pode ser uma pessoa assim, não é de propósito, mas pode ser espírito mistificador, que ainda tem no mundo de prova e expiação. No mundo de regeneração não tem mais mistificadores. E é fácil identificar os mistificadores hoje no movimento espírita. Se ele tem 30 minutos para falar de Jesus, ele fala 29 dele, dos livros dele e um de Jesus. Porque não é à toa que Jesus fala no Evangelho de Mateus 24, que é o processo da transição planetária. Se você ler todos os versículos 3 vezes, Jesus chama a atenção dos falsos cristos e falsos profetas, e Allan Kardec coloca num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo falsos cristos e falsos profetas. Então, o mundo de regeneração não tem falsos cristos nem falsos profetas. Mas se tem falsos cristos, tem falsos Chico Xavier, falsos Maria Máximos, assim vai Eurípides Barçanufo, 3 pontinhos. Tudo bem? Por isso que eu estou falando da importância de estudar e sentir Kardec. Se eu se aproximar do mestre com M minúsculo, eu consigo chegar no mestre com M maiúsculo. Bom, então no nosso nível evolutivo são as leis que eu devo estudar. Qual é a maior obra do Criador? As leis, que nós somos o resultado delas. Então toda vez que eu estiver estudando uma lei, é a amar de entendimento. Quando eu trago a lei para dentro de mim mesmo, isso é fazer reflexões, eu vou sentir a lei. Então é amar de coração. Se eu amo de coração, eu vou conseguir agora praticar a lei. Vivência. Se eu faço isso comigo, eu consigo respeitar no próximo. Tudo bem? Então uma lei divina aqui no nosso nível evolutivo, já que a gente é muito rebelde, nós queremos tirar dos outros, tirar de nós. Por exemplo, lei de liberdade. Toda vez que você estiver fazendo um movimento de autoexigência, você quer tirar uma lei divina de você, que é a lei de liberdade. No nosso nível evolutivo, nós vamos errar muito, mas muito, porque só não erra quem é espírito puro. Vou dar um exemplo do espírito superior, Allan Kardec. Ele errava, no sentido intelectual da palavra. Vinha um espírito de verdade e corrigia o erro dele. Pronto, apontava onde estava o erro. Quando eu não faço isso comigo, ou seja, eu sou autoexigente, muitos de nós vemos a Igreja Católica, aprendeu isso errado da última existência, a gente traz esse atavismo, a gente faz isso com o outro. Então, por isso que jamais você vai se obrigar a fazer algo. Não existe lei de obrigação no universo. Tudo bem? Então, voltando para cá, toda vez então que eu estiver pensando nas leis, eu estou adorando o Criador. Mas para eu fazer isso, primeiro eu tenho que desenvolver a virtude da humildade, que foi a dica do Emmanuel para a gente no livro dele, na leitura do Daniel. Se eu não for humilde, se eu não me humildar, eu não entro em conexão com o Pai. O orgulhoso pede ajuda? Vamos lá, vamos ser participativos. Então, a primeira dica para todos nós, questão 649, é a virtude mansidão e humildade, que andam juntas. Se eu não desenvolvê-las, eu não
quero me conectar ao Pai através de suas leis. Tá? Próxima pergunta, questão 650. A adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Você aprendeu com seus pais a orar antes de dormir? Será que é isso? Olha a resposta. Sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o ser humano a se curvar diante daquele que o pode proteger. Outra dica para todos nós. Deus, que é o absoluto, precisa de nós que somos o relativo? Sim ou não? Não. Então, quando Ele criou o universo, Ele criou para Ele ou para nós? Para nós. Ele precisava ter te criado e me criado? Não, mas quando Ele te criou, o que Ele deu para o universo? Um presente. Quando você reconhece a fraqueza, que é a fala do apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a segunda virtude que eles estão apontando aqui para a gente é a gratidão. Deus criou o universo, ou seja, as dádivas do universo, para eu, como seu filho ou filha, evoluir. Pronto. Então, as 37 trilhões de células que trabalham agora no teu corpo humano, foi você que criou? Foi você que criou o corpo humano? Foi você que criou o oxigênio que está nessa sala e no que está no planeta Terra? Nada. É tudo dádiva para nós evoluirmos. Então, quando eu reconheço que tem um ser que teve o trabalho de me criar, surge a gratidão, eu agradeço a Deus. Deus precisa da minha gratidão? Não. Ele devolve a gratidão. Isso que é se fortalece. Eu recebo energia de volta. Próximo. Questão 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta: não, porque não há, jamais houve povos ateus, todos compreendem que acima deles um ser supremo. Aí você deve estar refletindo, mas lá na minha casa, D'Alessandro, tem alguém da família, ou nos laços de amizade, né? Melhor, tem alguém da família que é ateu. Por que isso? Simples. Você já deu a mensagem, a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lázaro ensina que no início nós temos instintos. Mais avançado e corrompido, olha a dica dele agora. Temos sensações. Das sensações temos sentimentos. Então, o mau uso do livre-arbítrio, ou seja, corrompido, faz com que eu não siga as leis divinas, que são 621A do Livro dos Espíritos. 621, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. 621A. Visto que trazemos as leis, por que devem ser reveladas? Resposta: porque você esqueceu ou menosprezou. Pronto. Então, no nosso nível evolutivo, é comum a gente menosprezar as leis divinas. Então, Lázaro, no Evangelho, está dando a dica, e aí então a gente entende que aquele amigo querido, ou mesmo familiar querido, interpreta Deus como um Deus, né, dono de banco, que tem que fazer suas fantasias materiais. Um Deus egóico, pronto. Um Deus humano. Nada a ver com um Deus da doutrina dos Espíritos apresentado por Jesus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo bem compreensível a resposta? E aí a próxima, 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? A lei de adoração está na lei da natureza, as leis divinas? Resposta: ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no ser humano. Por isso, ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Então, a lei da adoração ela está dentro das leis divinas, tá? Como outras leis, a lei da verdade, a lei da misericórdia que você tem aqui, a lei de reparação que ensina o Allan Kardec na belíssima obra do Céu e Inferno. Questão 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Opa, isso é fácil. Eu preciso me ajoelhar para orar? Eu preciso fechar os olhos para orar? Eu preciso de horário para orar? Eu preciso curvar minha mente, meu corpo, para um lugar do planeta Terra para orar? Não. Olha a resposta. A verdadeira adoração, então tem a falsa. A verdadeira adoração está no coração.
Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Então a gente entende a resposta, que é aquilo que Jesus já falou, registrado por Mateus 12:8. Este povo me ama com os lábios, seu coração, continuou, isso mesmo, continuaram no pensamento, estou com vergonha de falar, está longe de mim. Então eu posso estar aqui dentro, ou dentro do Ismênia, barganhando com a espiritualidade? Posso. Estou perdendo tempo, porque a adoração é de coração. Não existe barganha. É como aquele aluno, quem professor sabe disso, levanta a mão, vou fazer a comparação no lado intelectual. Professor, no dia da prova, professor, posso ir no banheiro? Pode. O tempo todo da prova ele está no banheiro, bate o sinal, vem, entrega a prova em branco. Quem se enganou? Ele, o estudante, ou o professor? Ele, o estudante, simples. Então eu posso passar por uma prova e não ser aprovada? Sim. Eu posso passar por uma expiação e não expiar? Sim, quando eu não desenvolvo as virtudes da humildade e da gratidão. Por exemplo, se você lê o livro do benfeitor Humberto de Campos, através de Chico Xavier, Pontos e Contos, o capítulo Provas da Paciência, a Leonarda, antes de encarnar, o seu anjo de guarda, que é a Lucinda, vai falar para a Leonarda a virtude que ela deveria desenvolver. O que acontece com a Leonarda, acontece com todos nós. Nós somos preparados pelo nosso anjo de guarda a desenvolver uma virtude na atual existência ou duas, no nosso nível evolutivo. Mas o interessante da Leonarda, depois leiam, por isso que eu estou apontando, e eu faço votos que vocês estejam registrando, está combinado? Ou não, depois pergunta para o Messias, que eu mando tudo no WhatsApp dos livros do Messias. O interessante é que a Leonarda passava pelas provas da paciência quando encarnada, escutava as preleções evangélicas. Quando ela desencarna e volta ao mundo espiritual, depois daquele momento de turbulência, vem a Lucinda, que é seu anjo de guarda, faz 3 perguntas. Eu vou só falar aqui a primeira, para estimular você a ver as outras 2. Primeira pergunta foi: passei pelas provas. Resposta da anjo de guarda: passou, mas não foi aprovada. Compreendeu? Eu posso estar passando por provas ou expiação na minha vida, mas só estou num movimento de revolta interior, de orgulho, de gratidão. Eu não cresço na prova. Para quem trabalha no Espiritismo, trabalhar entre aspas, deve ler 2 livros alerta de irmãos nossos. O Voltaire, o irmão Jacó, o homem que foi milionário no Brasil, porque ele traz a indústria do disco de vinil. Nasceu lá na República Tcheca, veio para o Brasil, trabalhou na Federação Espírita Brasileira. Ele fez muita beneficência, que é diferente de benevolência, muita caridade material. Quando ele vai ser conduzido por Bezerra de Menezes e outras pessoas para a colônia, ele descreve. Ele olhou para o perispírito dele, estava opaco. Então, primeira dica, livro Voltaire. Segunda dica, Além da Morte. Ortiga Gonçalves, juntamente com outros, fundam a Mansão do Caminho, na Bahia. Ela mostra também esse movimento dela como trabalhadora de não desenvolver as virtudes. Tudo bem? Agora vamos chegar no que eu queria. Os mensageiros. Nesse mês completa-se 80 anos do livro, no finalzinho do mês, né? E olha só a importância do capítulo 34. Então quem foi assistir o filme, é claro, como qualquer filme, né? Não tem todos os capítulos. Pode ser que essa cena esteja lá no filme, né? Eu não sei. Mas olha a importância da lei de adoração. Então era entre 18 e 19 horas, eles atingiram uma casa singela de bairro modesto. Então imagina que Santos seria lá no Silva Jardim, onde está o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, Silva Jardim número 1. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendi-me sobremaneira por me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Pausa. Isso é normal. No mundo de provas e expiações, há um predomínio de espíritos imperfeitos. Obrigado. Seguindo os passos de vários transeuntes. Opa, olha a dica para a gente aqui, os encarnados. Ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes.
Alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao sol. Pausa. Primeira dica: a pessoa que é o transeunte não está adorando a Deus e pela lei da afinidade está tendo pensamentos enobrecedores? Não. Então, pela lei da afinidade, o que ele atrai? Um espírito que está pensando aquilo que ele também está pensando. Então se eu sair agora do união fraterna, pode ser que alguém que eu trouxe está ali na porta? Exatamente a dica. Veio comigo abraçado, não é isso? Às vezes do serviço ou da casa, ficou ali na porta. Mas Alessandro, eu sou chique, vim de carro, então ele veio dentro do teu carro. Mas Alessandro, eu uso bicicleta, então ele veio na garupa da tua bicicleta, ficou ali fora. Você entrou, está meditando nas orientações dos espíritos superiores, que é a lei de adoração, e o aniceto, que é um espírito elevado, porque o André Luiz é o repórter, o mérito é deles trazer a informação, mas ele não é espírito superior, tudo bem? E aí está dando a dica para a gente, que é o pensamento que aciona a lei de afinidade. Tudo bem? Continuando aqui. Posso acelerar aqui o capítulo, porque vocês vão ser fiéis. Como é o nome mesmo do capítulo que vocês vão ler antes de dormir? 34, obrigado. Oficina de Nosso Lar, que está falando aqui sobre a importância da lei de adoração. Quais são as questões mesmas que vocês vão estudar com os vossos anjos guardiões, que sabem muito mais do que eu, e te conheço de várias existências? Isso mesmo, vocês pensaram, mas estou com vergonha de falar, 649 a 653. E aí então, temos aqui o nosso refúgio, André Luiz e Vicente, é a oficina que representa nosso lar. Muito bem. Aí ele entra, fica perplexo, né, com os irmãos que nos saúdam, são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático, que é o Isidoro, né, o marido, ou seja, da viúva Dona Isabel, e acolhedor abriu-nos a porta. Agora, outra dica para ele. Este promenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena, as portas cerradas, não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então ele deu outra dica, que ele foi católico, na última existência nada contra, porque todos nós já fomos, mas ele levava a sério os ensinamentos? Não. Aí ele voltou para ver a sua ex-esposa, não é isso? Ele não encontrava dificuldade em entrar na casa dele. Agora, na casa da Dona Isabel, com 5 filhos, 2 adolescentes e 3 crianças, o que aconteceu? Ele só entrou porque ele foi convidado. Obrigado. Então a dica para todos nós: quem faz o evangelho no lar? Jesus. Aonde? Na casa de Simão Pedro. Quando? Lá atrás. Quem nos traz a informação? Ney Lúcio. Quando? 1949. No livro Jesus no Lar. Jesus via que Pedro e os apóstolos estavam com conversa não enobrecedores. Então ele começa o primeiro culto do evangelho no lar, no planeta Terra, e faz a pergunta para Pedro, que vale para todos nós: como esperar a paz entre os 4 mundos, se não temos a paz entre as 4 paredes? Agora vale para você, encarnado, porque os desencarnados também fazem. Quem daqui dos encarnados só balança a cabeça, não precisa levantar a mão, faz o evangelho no lar? Só isso? Mas meu Deus, só 10% dos encarnados? Então a partir de hoje, vou motivar você a sair daqui e fazer o evangelho no lar. É muito simples. Escolha um dia da semana, né, que é a questão da desenvolver as virtudes pontualidade e assiduidade, em um horário ao qual você vai propor primeiro para os seus familiares a estudar os ensinamentos do Cristo. Propor, não impor, porque não existe imposição nas leis divinas. Se todos eles falarem não, aí você recorda da frase de Jesus: quando 2, 3 ou mais estiverem reunidos no meu nome, estarei convosco. Questão 500 do Livro dos Espíritos: há alguém na Terra que não tem anjo de guarda? Resposta: não. O anjo de guarda acompanha a pessoa desde o nascimento até a morte. Logo, você e seu anjo de guarda são 2, podem começar o evangelho no lar. Está combinado?
Fiz a minha parte de hoje, de chegar na importância de realizar o Evangelho lá, que é a lei de adoração. E aí, para respeitar o horário, vamos terminar com a frase do Allan Kardec, quando ele nos alerta. Eu já esqueci. A livraria Pingo de Luz e os amigos das redes da caridade estão dando de presente para a biblioteca da casa o belíssimo livro Convites Terapêuticos de Jesus, onde mostra no Evangelho de Lucas a importância da verdadeira adoração, quando Jesus faz a observação que subiram 2 homens ao templo, um realmente orava porque usava-se o coração, e outro, infelizmente, que só usava os lábios, embora tinha título, não estava orando. Então você pode, nessa obra, se aprofundar ainda mais. Bom, na belíssima obra Gênesis, no capítulo 3, item 6, olha o alerta do senhor Allan Kardec, esse espírito superior. João, aquele que batizava outrora, hoje Allan Kardec. Elias veio e não reconheceu. Ele há de vir e restabelecer todas as coisas. E não é à toa que o Allan Kardec tinha como anjo de guarda o Espírito de verdade, Jesus. Bom, voltando para cá. Deus estabeleceu leis. A gente aqui estudou muito superficialmente, deveria gastar no mínimo 8 horas para estudar a lei de adoração. Então só foi 30 minutos. Mas eu sei que você vai estudar com o teu anjo de guarda as leis da adoração. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não tem por outro objetivo senão o bem. O ser humano encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração, e além disso, Deus o chama sem cessar, através dos seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados, que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, melhorá-lo, e nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados, que se manifestam por toda parte. Se o ser humano se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males, e que viveria feliz sobre a terra. Vide Chico Xavier. Se não faz, é em virtude do seu livre-arbítrio, e disso sofre as consequências. Allan Kardec. O dedicado parceiro do tempo, o relógio, nos apontam da disciplina. Então agradeço as vibrações de muita paz das senhoras, dos senhores, dos jovens, e que a paz do Cristo esteja sempre presente em nossas ações. Muita paz a todos.